Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 32 minutos, horário de Brasília, do dia 2 de setembro de 2019. Eu sou Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único, inigualável, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil, no mundo, cenário de commodities, como é que estão os mercados internacionais, quais são as projeções dos nossos mercados, alguns ativos detalhados, fatos relevantes, tudo isso muito resumido, mastigado, sem lero-lero, sem ficar botando gráfico na tela, sem economês, sem aquela enrolação complicada para você, meu amigo e minha amiga, investidor e conhecedor ou que tem uma grande experiência. Vamos trocar rumo à educação financeira sendo disseminada para o máximo de pessoas possíveis e também falar de investimento, que é possível sim você ser um vencedor nesse mercado, você ser lucrativo nesse mercado. Basta, obviamente, você trabalhar a sua mente, ter disciplina, foco, estudar, não tem jeito, para cada vez mais você conseguir estar aqui conosco, trocar dúvidas e fazer com que a sua liberdade financeira chegue antes do que seja somente aquele sonho de verão. Então vamos juntos nessa jornada, galera. Eu e você a partir de agora, agradecendo a todos os grupos sempre que compartilham, curtam, comentam, cada um dos líderes dos grupos, Dalton, Grande Julião, pessoal RJ Investimento, um grande abraço a todos vocês, RJI, galera toda aí, pessoal de Day Trade, pessoal do Mini, a galera que toca também para swing, pessoal de carteira, todo mundo, grande abraço, grande Miriam, seja bem-vinda aí, um beijo no coração, mas seja bem-vindo ao nosso abertura do mercado. Grande Ivan também, seja bem-vindo, meu camarada, Rodrigão, meu parceiro, grande abraço para você também, grande abraço a todos que assistem, não só agora aqui no nosso canal, no Facebook do Márcio Larega, mas também a galera que vai pegar no playback aqui mesmo, mas também pode pegar lá no Facebook da Mais Money, no YouTube da Mais Money e também no LinkedIn do Márcio Larega. Fechado? Então vamos agitar aqui, pessoal, o nosso índice futuro batendo 0,36 de baixa, querendo começar modesto, né? Depois que a gente teve uma semana interessante, mesmo o mês não sendo nenhuma Brastemp, renovamos a esperança para setembro e também as projeções, né? Vamos esperar aí que a gente tenha um setembro ou melhor. Grande Vinição, seja bem-vindo. Esperar que o setembro seja interessante. Tem muitos desafios, porém tem possibilidades interessantes. Como exemplo, a gente tem as questões ali entre China e Estados Unidos. As taxas vigoraram a partir de hoje. Aquela questão de 75 bi da China para os Estados Unidos, tem as questões também das sobretaxações dos Estados Unidos para a China, aquele esquema todo, porém, a gente tem a possibilidade de conversas, de reunião entre os países esse mês, e aí o mercado europeu está se baseando nisso para não descer a ladeira, assim como o mercado norte-americano, que hoje não roda, é feriado, dia do trabalho por lá, mas os índices futuros estão levemente em queda. Galera tentando se situar nesse cenário. A Ásia também não sabia se casava ou se comprava uma bicicleta, ficou mais ou menos, alguns positivos, outros negativos. A China rodou bem pelas questões dos dados lá internos chineses, vieram os números que surpreenderam positivamente, como a questão do índice de produção de... Beijo no coração, mas seja bem-vindo, beijo no coração, tio também, seja bem-vindo. A questão do índice de manufaturados, o Caixin, que se visse, como eu falei para vocês, se viesse acima dos 50 pontos, demonstrava cenário de expansão ao invés de contração, vinha demonstrando contração, rodando abaixo dos 50 pontos e veio 50,4, deu ali uma empolgada, veio um número bacana. Ainda tem algumas outras questões, alguns índices que não estão bons e isso segurou também um pouquinho o ânimo, mas no cômputo geral rodou direitinho. E aí também continua a expectativa, né? Aguardando cena dos próximos capítulos dessa guerra comercial. Então a gente está num mundo com esse cenário. Tem as questões ali do grupo de coalizão na Itália, buscando como é que vai ser, formação do novo governo, o Boris Johnson que botou lá aquela suspensão, com relação ao parlamento britânico, vai vigorar, se não me engano, sem ser nessa semana, na outra. E aí eles estão correndo o parlamento para ver se consegue colocar algum normativo, alguma coisa para evitar uma saída, né, o Brexit, sem algum tipo de acordo.
Então, tá uma corrida lá e o cenário está bem mesclado, bem bagunçado. Nos Estados Unidos também essa expectativa. As commodities acabam sendo penalizadas nesse processo, mas no cômputo final, todo mundo aguardando como é que vai ficar. Noves fora, Brexit, questão de Itália, os problemas lá, Amazônia, aquela coisa toda lá fora, a galera vai olhando também para cá para o Brasil. Questões de boletim Focus saiu, a gente vai falar a respeito já já. E também reforma da Previdência tributária, como é que vai ser CPMF, não vai ser CPMF, governo Bolsonaro que vai aumentando o índice de rejeição, de reprovação, aquelas coisas todas. Então vamos ficar dentro. Grande Marcão, um abraço para você, meu querido. Então tem muitos detalhes. Grande Sandrão também, seja bem-vindo, um abraço, meu campeão. Então a gente tem essas questões aí para serem analisadas. É muita coisa, óbvio. Mas a gente vai trazendo diariamente para você não ficar zonzo ou ficar louco virando noite acompanhando os mercados todos, né? Até o asiático. A gente traz isso aqui mastigado, beleza? Então hoje a gente está num dia mais suave, um dia mais sereno. Não temos um fluxo de informações pesadas, de dados para sair ao longo do dia. Feriado nos Estados Unidos, então a gente tem cara de que não vai ter um grande volume. Pode ter volatilidade, óbvio, porque com questão de menos dinheiro, para você mudar ou inverter a posição de um ativo é mole, é tranquilo. E aí vamos ficar ao sabor. Pode ser uma queda pesada que surge no dia de hoje, pode ser uma alta boa que venha reverter essa queda aí quando os negócios começarem a rodar, por questões de iniciar o mês, né? Vão se formar aí literalmente os suportes e resistências dos ativos, né, para a semana, para até possivelmente mês. Então tem muita coisa para ser desenrolada no dia de hoje. Não fique sereno, sente, se aconchegue na sua poltrona, fique tranquilo. Vamos trazer alguns detalhes aqui que podem dar algum auxílio para você que curte um day trade, uma operação onde pode sair alguma coisa com alguns ativos. A gente vai abordar algumas coisinhas aqui sem ficar de muita enrolação, beleza? Então depois dessa resumida bacana, vamos diretamente para os números, não é mesmo? Índice futuro batendo 0,44% de baixa, demonstrando, como eu falei, esse potencial um pouco maior para realização, o mercado querendo começar o batente. E lá nos Estados Unidos não temos nada por causa de feriado, porém, a gente tem sim os mercados europeus e DAX da Alemanha 0,21 de alta, uma alta modesta, FTSE na Inglaterra 1,28 de alta, CAC 40 da França 0,27% no positivo e o Eurostock 50, esse conglomerado das médias dos mercados europeus, a média batendo 0,28% de alta. Mercados asiáticos, Nikkei 225 Japão, 0,41 de queda, fechou já seus trabalhos por lá. Xangai na China, 1,31 de alta. Shenzhen 2,18 de alta. China A50, 0,81. Mercado chinês, como eu falei, dado veio bacana, o pessoal deu uma puxadinha lá. Com relação a Hang Seng e Hong Kong, ainda estão as questões de conflitos, libera, não libera aeroporto, malha ferroviária, fica aquele auê todo, o negócio não está tão redondinho por lá. Então, Hang Seng e Hong Kong, 0,38% no negativo. Com relação a commodities, aí a gente tem uma notícia boa já de cara. Minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian, lá na China, os contratos futuros de vencimento para janeiro de 2020 deram uma estourada da boiada. Ei, meu camarada! Você sabe, né, que eu tô falando? Então, tá rodando. O minério de ferro 630 yuans bateu aí 5,97% de alta, subindo bem nesse início de mês. Questões de infraestrutura, o negócio está caminhando. Vamos ver, né, se dá uma engatada, mas deve dar uma impulsionada a princípio nos trabalhos com relação à Vale. Só as questões de guerra comercial que podem aí mitigar uma possível alta e as questões internas aqui, como a gente está com um cenário de realização de início, pode atrapalhar um pouquinho, mas que o minério veio bom demais hoje, veio. E isso pode reverberar até mesmo nas siderúrgicas. Com relação a petróleo, WTI nesse momento, referência nos States, 55 dólares e 2 centavos, 0,16 de baixa, o Brent 0,37 de queda, 59,03, Brent, só lembrando, referência na Inglaterra e global para o petróleo, né? Bolei meio de campo todo. Ouro, 1.533 dólares e 75 centavos, mais 0,29% de alta. Um pouco de aversão faz com que o mercado também bote para dentro um ourozinho de leve, fazer uma segurança, então a gente não está tão firme. Está firme igual o pudim, né? E com relação a dólar, nesse momento, 4,1593, subindo um pouquinho, 0,36% de alta. E o Bitcoin, criptomoeda, 9.847 dólares e 50 centavos, 2,66% de alta neste momento. Falando de boletim Focus, né, que é o relatório
dos economistas que mais acertam as projeções, né, para a nossa economia. Sempre sai segunda-feira, divulgado pelo Banco Central, esse Boletim Focus. Então, trazendo essas atualizações, nós temos o seguinte: questões de PIB. Grande Rodrigão, um abraço, meu querido. PIB para 2019 já subiram aí, rapaz. Vamos lá, hein? Saímos de 0,80% a projeção do PIB para 0,87%. Deu uma subida boa até de uma semana para outra. E a gente tem para 2020 a manutenção em 2,1%. Tranquilo. Com relação à inflação para 2019, a gente caiu mais um pouco, saiu de 3,65 para 3,59, inflação dando uma descida esse ano, e para ano que vem foi mantida em 3,85. Lembrando que as duas ainda estão dentro do centro da meta. Com relação à Selic, taxa Selic para esse ano, estão esperando ela a 5% ainda, ou seja, a taxa de juros atual está em 6%, estão esperando até o final do ano que ela caia mais 1%. Alô, galera da renda fixa! Cenário de mais queda na taxa de juros que remunera aí, ou que, digamos, seja uma referência para os fundos de renda fixa. Então, fique esperto. Cada vez mais se faz necessário você ficar atento, ficar esperto à rentabilidade dos seus investimentos. Não adianta você trabalhar, guardar o seu recurso e colocar em qualquer lugar, porque você vai ver que, às vezes, em determinadas situações, você está cobrindo a inflação e, às vezes, nem cobrindo, dependendo do que você está fazendo. Então, fica atento. Fique esperto, não deixe seu dinheiro ficar rendendo mixaria. Você tem oportunidades, pelo menos para refletir. Em relação, óbvio, risco-retorno, você tem que pesar, ver o quanto você suporta de risco, mas tem oportunidades que são interessantes se você quer botar um pouquinho de pimenta nos seus investimentos para buscar aí umas rentabilidades diferenciadas, beleza? E com relação para 2020, estão esperando a taxa de juros em 5,25, ou seja, nem para ano que vem, final do ano que vem, estão esperando uma grande reação da taxa de juros. E tende a ser assim, vamos pensar no cenário extremamente positivo, que a economia nossa cresça, a gente venha a evoluir, a taxa de juros dificilmente vai voltar a patamares acima de 10%. Então, aquelas rentabilidades bonitinhas, lindas, que beiravam 1% ao mês, podem ter chegado ao seu fim. Podem, né? A gente nunca sabe, a gente está falando de Brasil, tem muitas coisas que mexem, tem muitos cenários aí, questões de inflação, tem uma série de variáveis, dólar, então precisa ficar atento a diversos pontos, mas a gente está com um cenário aí para questões de renda fixa que não está demonstrando grandes melhoras assim de rentabilidade. Então, criatividade, mostre-se. Com relação a câmbio, taxa de câmbio, a gente está, a previsão para 2019, ela saiu de 3,80, foi para 3,85, e com relação a 2020, de 3,81 para 3,82. Está praticamente aí moderando. Vamos falar de CSN, campeão, fique tranquilo. Então, este é o cenário do Magnânimo Boletim Focus. Com relação ao Grande Aguiar, seja bem-vindo, campeão. Com relação aí a informações, alguns fatos relevantes, a gente viu a Petrobras informando a primeira fase do processo de venda dos ativos de refino de logística, a questão de refinaria da Abreu Lima, enfim, entre outras. Então, está rodando. Foi estendido o prazo de notificação para os processos até 16 de setembro de agora. Também outras informações com relação aí à Natura, o Conselho de Administração dela aprovou uma Assembleia Geral para deliberar aumento de capital de 1 bi. Vamos ver como é que com questão de bonificação de ações. Então, vamos olhar aí como é que esse negócio vai ficar. Segundo a empresa, vai ser atribuído aos detentores a bonificação de uma nova ação para cada uma ordinária detida em 17 de setembro. Vamos ver, é um negócio interessante aí, né? Vai praticamente dobrar, vamos ver como é que o negócio vai caminhar aí. Outros detalhes, a gente viu aí, galera, ainda buscando informações relativas à Oi, e aí solicitaram pela recuperação judicial da Oi que envie a CVM esclarecimentos sobre o volume de negócio envolvendo as ações e questões de verificação de operações de day trade com os papéis, os nomes dos investidores que mais compraram e mais venderam as ações. O pessoal está tentando dar uma refinada para ver quem se aproveitou aí de alguma informação, de algum insider, enfim, qualquer coisa assim, vão investigar a respeito. Com relação a Itaú, teve aprovado lá no CAD, também no Banco Central, conclusão da parceria estratégica com a Enderred, que é no mercado de benefícios dos trabalhadores, do Minopat, o programa de alimentação do trabalhador, com relação a ticket.
E Braskem, que vinha descendo a ladeira e deu uma reagida recentemente, não é gigante, mas um pouquinho, deu um gás. Vai liberar agora, 3 de outubro, sobre a destinação do resultado líquido no período de 2018. E aí eles estão procurando revisar as previsões, recomendando o pagamento de dividendo mínimo obrigatório previsto em lei. Então a galera vai ficar atenta, vai ficar olhando esses detalhes bem de perto mesmo. Tem em relação ao Banco Inter, chegando a 3 milhões de clientes também. A galera vem olhando a questão do crescimento dos bancos digitais. E aí também é um dado interessante no dia de hoje. Falando de ativos, vamos diretamente para o Ibov, não é mesmo? Vamos passar aqui uma geral no nosso Ibovespa, o que tem para ele. O seguinte, papel, nosso digníssimo índice, fechou ali na região dos 101.134,61 pontos, beleza, tudo safo, tudo tranquilo. Agora, o seguinte, isso aí foi a máxima, fechou sem, isso mesmo, tem uns seus quebradinhos. Agora, o que a gente precisa ver é literalmente se o índice vai conseguir ter o fôlego para romper essa barreira, essas regiões que a gente tem aqui, vou puxar, se a gente vai conseguir principalmente passar da região de 101.500 pontos. Conseguindo passar dessa região de 101.500 pontos, a gente abre caminho para 102.300, 102.500, passando de 102.500 tem 103.200, 103 ali, e cadê isso mesmo? Tem 103.700, depois a gente tem outro caminho para 104.700, 105.200, depois vai buscar topo histórico lá na região de 106.650. É um momento interessante, importante, a gente teve no pregão de sexta-feira não só a puxada, mas também o fechamento acima da média de 20 que vinha conduzindo o nosso canalzinho de curto prazo de queda. E esse rompimento precisa dessa confirmação. Como rompeu para cima, hoje é um dia importante, mas a gente está caindo um pouquinho. Vamos ver se a gente aguenta o tranco e não volta. Onde é que está essa média de 20, Márcio? Fala para mim. Está em 100.500, vamos arredondar. 100.500, 100.400. A gente não pode perder 1%. Ou perder meio, perde mais meio depois, não precisa ser necessariamente tudo hoje. Mas o negócio é não perder essa região. Se a gente vir a perder, o que acontece? A gente pode voltar à região de 99.000 pontos, e aí depois, se perder 99.000, que é onde está a média de 8, o negócio pode azedar para 98.500, 97.700, aí depois volta para 97.200 e aí te desce a ladeira rumo à média de 200 no gráfico diário, que está lá em 95.700 atualizado, beleza? Então fique esperto e atento a esse detalhe. Com relação a CSN, grandíssimo Rodrigão, vamos falando a respeito dela. O ativo fechou nos seus R$ 14,36, deixou uma margem bem legal, bem interessante, que pode vir a novos dias, pode vir aí um potencial de alta interessante, mas passa pela mesma questão do Ibovespa, que é o rompimento da média de 20 períodos. Há um caminhão de tempo ela não fazia isso, a última vez que ela fez foi no início de agosto, e aí depois ela só performou abaixo dessa linha, deixou uma figura muito boa, de potencial continuidade, só que precisa realmente confirmar. E esse confirmado, essa confirmação fica acima de R$ 14,65, rodando acima disso, pelo menos sustentando essa onda, 14,50, 14,65, ficou acima dessa região, a gente consegue manter um fôlego e pode reverberar em novas altas agora. Baixou de 14,20, que é onde está essa média, a gente pode voltar para R$ 13,80 e se quiser engrossar bastante, até R$ 13,20 nessa perda de R$ 13,80. Então, é um momento importante, interessante para a CSN, campeão. E vamos fechar aqui com um último ativo, às 9h51. Vamos falar de Petri 4. Petri 4, ativo também aqui, querendo ensaiar a recuperação por causa das altas que a gente teve na semana passada. Muitos ativos romperam as médias de 20, que vinham conduzindo a baixa e deixam potencial de maior alta. Precisa confirmar. E aí, essa confirmação também com a Petrobras é acima dessa regiãozinha de R$ 25,70. Conseguindo passar disso, vai correr muita coisa? Não, porque já tem outra resistência pesada, que é a média de 200 em 25,83, 25,90. Vamos esticar a corda até uns R$ 26 para dar uma assentada, né? Conseguindo passar de R$ 26, 26,10,
A gente tem um caminhozinho também um pouquinho mais mascado para 26,47, depois 26,70 e aí sim, depois disso, caminha para os 27,10, 27,30. Parte de baixo, não aguentou o tranco, voltou, perdeu ali os 25,50 praticamente que ela fechou na sexta-feira. Pode recuar esse papel para 25,15, depois voltar para 24,85. Perdeu 24,85, o negócio azeda um pouquinho mais aí para buscar 24,50, depois 24,20 e aí R$23,70. Fechado, meus magnânimos e magnânimas? Um grandíssimo abraço a todos. Fiquem com Deus. Um excelente dia, bons trades, bons negócios. Tendo dúvidas, coloca aí nos comentários, dê sua curtida. É sempre bacana, sempre importante ter esse feedback de vocês, o que vocês estão achando. E também, tendo alguma coisa mais particular, mais peculiar, chama no privado, não tem problema. A ideia é a gente crescer junto, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!